Em Colossenses, no capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 3, o apóstolo Paulo nos dá algumas orientações que nos ajudam, irmãos, a permanecer firmados em Cristo e crescendo em fé. Sabemos que esta carta foi escrita por Paulo para uma igreja que ele não havia visitado, mas, mesmo assim, Paulo sentia por esta igreja uma imensa e profunda preocupação pastoral. De maneira que, nesta passagem, ele expressa o seu desejo em relação àquela igreja. E percebam que, pelo menos 3 são destaques aqui do verso 1 até o verso de número 3. Primeiro, Paulo diz que deseja sinceramente que os crentes sejam fortalecidos no Senhor. Segundo, Paulo diz que o seu desejo é que estes irmãos estejam unidos em amor. Terceiro, Paulo diz, irmãos, que o seu desejo é que aquela igreja, que aqueles irmãos, eles fossem e estivessem firmemente enraizados em Cristo. A nossa grande questão é: por que Paulo se preocupou com esta igreja? Qual a preocupação de Paulo com esta igreja? Por que é que ele expressou exatamente esta preocupação? Paulo, irmão, se preocupou com aquelas questões ou com estas questões pelo fato de que várias filosofias e ensinamentos não cristãos tentavam desviar os crentes, desviar aquela comunidade da pureza do Evangelho. Sendo assim, o apóstolo exorta a igreja a permanecer fiel em Cristo, a demonstrar a sua preocupação para com a sua vida espiritual em relação ao Senhor. E Paulo os exorta nos seguintes termos. Primeiro, Paulo demonstra aqui uma enorme preocupação pastoral. A preocupação pastoral, no verso 1, diz que o desejo de Paulo é que estes irmãos estejam firmes e, por esta razão, ele mantém uma constante luta por estes irmãos. Repare, por favor, o verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Perceba que a luta que Paulo expressa aqui não é uma luta física, e sim uma luta espiritual. A ideia aqui é que ele está em oração e sua preocupação é pela igreja, para que esta igreja, como já frisei, permaneça de pé. E este é um modelo, meus queridos, não apenas para líderes, mas também para todo cristão em Cristo Jesus. Precisamos estar profundamente comprometidos com o bem-estar espiritual, não apenas nosso, mas também de todos os nossos irmãos. Paulo deseja que os corações dos colossenses sejam encorajados, sejam unidos em amor. Paulo deseja que esta união, que só pode ser plenamente alcançada em Cristo, seja buscada por estes irmãos. No verso de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: esforço-me a fim de que vosso coração ele seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento. Perceba, juntos. E para quê? Para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Sabe, o que consigo compreender até então é que devemos refletir sobre nossa própria vida de oração. O que consigo compreender até então é que nós precisamos primar pelo bem-estar do nosso viver com Cristo. Sobre como devemos esboçar a nossa preocupação com os nossos irmãos. Estamos de fato preocupados em que nossos irmãos estejam crescendo em amor?
em entendimento em Cristo Jesus, estamos preocupados em como podemos ajudar e apoiar uns aos outros mais efetivamente. Paulo não pede de maneira nenhuma que seus irmãos em Cristo eles sejam agraciados com um tipo de felicidade momentânea. Paulo não pede riquezas terrenas, como fama, como coisas que se vão e vão muito rápido. Pelo contrário, ele compreende que prosperidade da alma é mais importante. Ele compreende, irmãos, que está convicto de que nossa união em Cristo é a base para um crescimento espiritual saudável, é o melhor. Logo nos versos 4 e no verso de número 5, Paulo conclui a advertência para aquela igreja e para nós também. E ele diz assim: afaste-se do que pode lhe destruir. No versículo de número 4, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, Paulo está dizendo para aquela igreja que a igreja se aperceba para que ninguém nos engane com argumentos interessantes, mas que sejam falsos. Sabe, vivemos em um contexto saturado de ideias e de filosofias que podem parecer até atraentes, mas que nos desviam do foco que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha pergunta então é: como estamos protegendo nossa mente e nosso coração destas más influências? Precisamos encher nossa mente com a verdade das Escrituras e estar sempre vigilantes contra estes ensinos que contradizem a mensagem de Cristo. Eu quero concluir. E eu quero concluir lhe dizendo que Paulo nos chama a uma vida cristã profundamente enraizada em Cristo. E isso exige vigilância contra os enganos do mundo. Isso exige um compromisso contínuo e profundo de crescimento espiritual. Assim, rogo a Deus que possamos de fato examinar o nosso coração e perguntemos: estamos verdadeiramente firmados em Cristo? Como podemos viver de maneira mais plena e grata, refletindo a sabedoria e o conhecimento que temos? Que o Senhor nos ajude a sermos mais firmes, que o Senhor nos ajude a estarmos enraizados nele, em seu amor e em verdade. Que Ele nos conceda discernimento para reconhecer e rejeitar tudo o que nos afasta dele mesmo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Cristo Jesus.